Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou Diogo Dourado, engenheiro de software há mais de 5 anos e hoje eu vou estar falando de um assunto muito legal que são agents de inteligência artificial. Eles são divididos em 3 categorias baseadas na sua complexidade, tá? Então, por exemplo, a gente tem os assistants, que é o que a gente está mais acostumado, por exemplo, quando você acessa o ChatGPT e faz uma pergunta para ele vai te dar meio que um single step, então é de bate pronto. Pode ser que ele tenha um pouco de memória, né? Então ele vai armazenando um contexto e ele pode estar utilizando algumas ferramentas. Então quando eu estou utilizando o ChatGPT, eu posso vir e perguntar para ele, o que são agents? E aí ele vai responder de bate pronto para mim, beleza. Agents são isso, né? Ele tem um conhecimento no modelo dele, mas ele responde de bate pronto e vai alimentando esse contexto. Assim como ele pode estar utilizando ferramentas, né, como por exemplo a consulta na web. Então, pode pesquisar sobre o que se trata esse site. E aí ele vai estar utilizando a ferramenta de consulta na web e vai extrair as informações e aí sim vai me dar uma resposta, né? Então, legal, dado que a gente entende que esses são os assistentes, o agent ele vai ter um objetivo do que ele quer executar, ele vai quebrar isso em algumas steps, ele pode ter então esse planejamento e às vezes até se corrigir durante o percurso. Então, dado que ele entende que ele não conseguiu atingir um objetivo, ele continua iterando até conseguir. Já os orchestrators é quando você sai da necessidade de só um agent e começa a especializar agents com determinados papéis e fazer eles trabalharem juntos. Um exemplo que eu posso dar seria um orquestrador para um planejamento de viagem, em que você teria primeiro um agent que recebe as informações. Ele consegue descobrir, na verdade, para onde que o usuário quer viajar. Então ele começa a perguntar: ah, você gosta de praia? Você gosta de montanha? Ah, você gosta de praia, legal. Você já foi lá no Nordeste? Não. Então ele usa uma ferramenta de consulta, por exemplo, num site do Nordeste de destinos legais de ir para lá. Aí ele detecta, então beleza, você quer ir lá para, sei lá, Porto de Galinhas. Show de bola. Dado então que agora eu sei que você quer ir para Porto de Galinhas, eu vou passar você para o segundo agent, que é o Booker. Ele vai perguntar quando que você quer ir e ele vai acessar os sites de consulta, né, de booking, né, de viagem, tanto para avião quanto hotel, e vai estar fazendo toda essa marcação. Ele já vai bater lá nos endpoints e show. Depois disso, ele poderia passar para um outro agent e por aí vai, né? Então ele poderia ir compondo em cima disso. Para tentar deixar um pouquinho mais claro como que funciona essa arquitetura, eu estava lendo esse artigo aqui bem maneiro, uma galera braba aqui, ó, da IBM, da Microsoft, inclusive o Alex Shaw, que ele é bem ativo lá no LinkedIn. E eles publicaram então esse paper aqui, falando, né, sobre os modelos atuais, como que funcionam os agents, o que a gente tem hoje. Então a gente falou, né, da arquitetura de um agent só e também da de multi-agents, né? Então ele vai ter vários caras trabalhando numa arquitetura. Então como que funciona quando a gente tem um só agent? Geralmente a gente vai estar utilizando esse método aqui que é o RAISE, que é Reason e Action, basicamente, em que ele vai dialogar com o usuário, vai ter um controlador aqui, um loop geral, em que ele vai estar passando esses diálogos para uma LLM para entender o que o usuário está falando, para onde a gente está chegando. Ele vai armazenando esses resultados dentro de uma memória e ele vai extraindo tanto de uma pool de ferramentas aqui, né? Ele vai utilizando, por exemplo, a consulta da API que a gente falou, né, para bater lá no site do Nordeste. E ele tem uma pool, pode ter, né, uma pool de exemplos, né? O que são boas respostas, o que são respostas ruins. E o controlador vai gerenciando isso tudo para atingir esse objetivo. Agora, se a gente começa a ter tarefas muito complexas, deixar tudo isso num agent só, fica complexo, porque a IA começa a se perder, né? É muito contexto, muita coisa, então geralmente não funciona legal. E o que foi estudado aqui é que é interessante a gente ter agents com papéis específicos.
E ainda tem um estudo aqui bem interessante sobre a eficiência que tem quando a gente elege um líder, quando a gente utiliza um líder fixo para esses agents, ou sem nenhum. E você vê que ele performa bem mal, tanto com líder fixo, quanto sem líder. Então você vê que o tempo para ele conseguir executar uma tarefa ele vai sendo decrescido conforme você tem um líder ou não, se o líder é eleito ou é fixo, ou até mesmo se tem um líder humano trabalhando ali. Já o custo, quando a gente está elegendo um líder, fica alto, né, para fazer essa comunicação. Show? E aí, a arquitetura, né, desses multi-agents em que cada um tem um papel, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele tem o arquiteto, o designer, o engenheiro, que vão estar trabalhando juntos para cada step que você vai colocar esses agents trabalhando. E, enfim, então pode se tornar o quão complexo você quiser. E aí, para estar fazendo um exemplo aqui, a gente vai estar instalando o Ollama na nossa máquina, que é um portal, um hub de modelos em que você consegue baixar esses modelos e executar em localhost, tá? Então, qual que é o projeto que a gente vai estar fazendo rapidinho aqui como demonstração? A gente vai criar um Pokémon Akinator. Se você já brincou aí na sua infância, né? Esse cara aqui que ele basicamente vai fazendo perguntas para você e ele vai descobrir qual personagem que você está pensando. A gente vai fazer isso, mas num contexto fechado de Pokémons, vai estar utilizando aqui a API Poké API, que é uma API aberta, tá? Então, para fazer isso, a gente vai estar baixando o modelo Llama 3 da Meta, que é um modelo relativamente leve. Você vê que ele pesa 5 GB. Só para você ter uma noção, né, que o Llama 3.3, por exemplo, pesa 50 GB. Aí para você rodar esses modelos na sua máquina exige muita memória, além de ser pesado. Então a gente vai estar utilizando um modelo um pouquinho mais fraco aqui, que é o Llama 3. E como que você instala ele então? Então você vai dar esse curl aqui para instalar o Ollama, né, baixando SSH e executando. E aí, depois de instalado, o que a gente vai estar fazendo é baixando o modelo Llama 3. Para fazer isso, eu dou um Ollama run e o nome do modelo, o que a gente vai estar utilizando aqui. E ele vai baixar esses 5 GB e vai instalar para ficar disponível na máquina. Beleza, e depois de um tempão baixando aqui, minha internet não colaborou, tá aí. Ele vai estar instalando e colocando para funcionar e eu consigo tanto um acesso aqui por um terminal, que já é interessante de certa forma, mas a gente consegue acessar esse mesmo modelo aqui através de um endpoint em localhost. Então você vê que agora terminando, ó, se eu digitar aqui como vai, ele vai dar uma resposta para mim. Então eu já tenho esse modelo funcionando na minha máquina de forma gratuita, né? O único custo que eu tenho é dos meus recursos. Bom, então como que vai funcionar o nosso agent, né? Ele vai ter esse loop principal aqui, em que ele vai fazer o seguinte. Ele vai estar ele vai tentar descobrir qual que é o tipo do Pokémon que a gente está pensando. Tá? Então, para fazer isso, eu vou eleger esses candidatos. Eu vou estar utilizando essa função, que ela vai fazer o seguinte. Ela vai receber como argumento uma memória, que inicialmente vem vazia, e o input do usuário, que também vem vazio. Dado que essas duas condicionais não entram agora, e já a gente entra no detalhe delas, o que eu vou estar fazendo é... eu vou estar enviando um prompt, então, que vou ter instruções genéricas aqui do agent. Então, pô, você é um mestre Pokémon, é curioso, faça perguntas, não responda em inglês, faça perguntas sem realizar afirmações e seja conciso. Então eu passo essas instruções mais genéricas e depois o contexto que eu quero dar para o objetivo dele agora, que é descobrir o tipo do Pokémon. Então eu falo que os tipos são esses aqui e quais que são exemplos, né, de perguntas boas. Eu falo para ele evitar pergunta genérica, faça pergunta que envolva ambiente e beleza. Então eu passo isso para ele e aí o agente vai fazer a pergunta, tentando descobrir qual que é o tipo do Pokémon. Dado que o usuário responde, eu vou estar agregando tanto a pergunta como a resposta numa memória e passando isso para ser utilizado novamente na função. E que agora que eu tenho um user input,
eu vou tentar detectar o tipo desse Pokémon. Para fazer isso, eu vou passar a memória para ele e eu vou fazer um novo prompt. Pô, então com essa conversa que rolou aqui, eu consigo saber qual que é o tipo do Pokémon? Os tipos possíveis são esses aqui. Aí eu passo um mapazinho para ele. E aí eu vou jogar então esse prompt de novo para o Lama 3 me responder. E se ele conseguir extrair o tipo, eu mando bala. Eu falo, pô, beleza, eu sei o tipo. Se não, eu mando um none que vai levar a executar novamente. Então ele vai entrar nesse loop aqui de tentar descobrir o tipo até ele conseguir. Dado que ele consegue, ele vai usar a nossa primeira ferramenta aqui, que é uma chamada para a API de buscar os Pokémons por tipo. Então eu vou listar todos os Pokémons existentes e desse tipo, né? E vou colocar eles numa lista aqui. Agora que eu tenho esses candidatos, eu vou estar passando para o próximo step, que é pegar os detalhes dele. Então eu vou estar usando a segunda ferramenta, que vai bater pelo nome do Pokémon e pegar algumas informações, como a altura, o peso, a vida. E eu vou estar fazendo iterações parecidas aqui, em que, por exemplo, para o caso da altura, de novo, vou estar passando um prompt, aquele mesmo geral do mestre Pokémon, só que agora com um novo objetivo, que é descobrir a altura do Pokémon. Vou estar alimentando com essa memória, que inicialmente ela vem vazia, e aí ele vai fazer, né? Então vou tentar descobrir, vou fazer uma pergunta, vou extrair a resposta e vou jogar para uma função aqui de detecção se o usuário falou que ele é maior do que a maioria ou menor do que a maioria. Então ele vai fazer perguntas como: ele é mais alto ou mais baixo que um humano? Ele teria o tamanho de um gato, de um cachorro ou de um cavalo? E a partir dessas perguntas eu vou entender, pô, ele está falando que é maior. Então eu vou selecionar a metade maior dos meus resultados. Aí eu já elimino metade dos Pokémon que eu tenho ali. Então eu vou fazer isso tanto para a altura, quanto para o peso, quanto para a vida. Eu vou estar executando essas lógicas para diminuir a quantidade de resultados. Depois que eu passo por esses três caras, eu vou entender, eu vou pegar, aliás, eu vou alimentar de novo com uma chamada de API aqui, que é para pegar mais informações da espécie do Pokémon. E eu vou fazer filtros se o Pokémon já evoluiu ou não na vida dele e qual que é a cor predominante dele. E a partir daí eu tenho um chute, ou pelo menos uma lista reduzida de candidatos para saber se eu acertei ou não. Então bora ver como que ficou? Beleza, Pokémon Akinator com Lama 3. Vamos que vamos. Esse Pokémon é capaz de viver em locais com níveis diferentes de luminosidade? Sim. No fundo do mar pode ser bem escuro. O Pokémon que a gente vai estar escolhendo aqui é o Squirtle, beleza? Tá, me diz que você conseguiu detectar, cara. Ele parece ser resistente a mudanças radicais em termos de iluminação. Ele se sente igualmente confortável em ambientes sombrios ou mesmo com luz intensa? Sim. Pode ser na praia ou no fundo do oceano. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, cara. Esse Pokémon tem uma habilidade única para prosperar em locais com níveis diferentes de luminosidade. Sombrio, iluminado. Agora minha pergunta é, ele tem alguma vantagem quando enfrentado por um Pokémon de fogo? Sim. A água apaga o fogo. Portanto, ele teria vantagem. Beleza. Descobriu que é o Water, né? Depois de deixar na cara para ele. Então bora pro Squirtle, hein? Squirtle. Beleza, então ele tá chamando as ferramentas ali. E chegou a marmita, hein, no meio da gravação, e isso me lembra de convidar você a curtir esse vídeo e se inscrever se você está curtindo. Então é o seguinte, ó, ele já detectou corretamente que é do tipo água, e agora ele vai tentar determinar a altura. Ele seria menor que um humano.
Show, então ele detecta que é menor e ele vai filtrar a metade inferior. Seria fácil carregar esse Pokémon no colo? Ó, eu já fiz essa rodada aqui algumas vezes e eu descobri que o Squirtle é pesadinho, tá? Então, não seria fácil. O bicho é pesado. Vamos ver, vamos ver. Beleza, operador encontrado maior que. Agora ele vai descobrir a vida dele. Quando ele está em combate, é comum que ele sofra alguns ataques antes de poder retaliar? Se ele sofrer muitos, morre. Morre. Ele é fraquinho. Carai, aí ele já rateou. Era pra eu pegar menor. Beleza, vamos ver das opções. Ah, o Squirtle ainda tá aqui. Beleza, menos mal, né? Agora, o Pokémon que você tá pensando evoluiu alguma vez? Não. Não evoluiu. Qual é a cor predominante que eu tô pensando? Cor do mar. Vamos ver se... Ó, Blue. Tá vendo, né? E aí o Squirtle tá aqui na lista. A ideia seria ir incrementando esse agente com mais e mais ferramentas para ele conseguir tá filtrando melhor. Mas fala dele, a gente está pronto. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer estar aprendendo mais, se liga, acessa e entra aqui na comunidade de algoritmos no Discord, em que a gente tem tanto anúncios de vídeo para você não estar perdendo mais nenhum. A gente tem recursos e materiais de inteligência artificial, programação, por aí vai. Inclusive eu vou estar linkando um aqui de agents da OpenAI também. Tudo gratuito, beleza? A gente tem desafios semanais aqui em que um ranking vai sendo atualizado semanalmente, de acordo com a pontuação que você vai fazendo da nossa lista de exercícios. Tem projetos aqui da comunidade e mais. Então agradeço a sua presença até aqui. É isso, um abraço, até a próxima.